Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Prazer enorme recebê-los aqui no nosso podcast. Se você ainda não é um inscrito do canal, aproveite, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não deixe de ativar o sininho. Cada vez que eu posto um vídeo aqui no canal, você ativando o sininho, você recebe na hora a notificação. Bem, antes de nós apresentarmos o nosso convidado do dia, eu quero agradecer todos os nossos parceiros e apoiadores, pois graças a eles foi possível aí colocarmos esse podcast em prática. Então vamos lá, Colégio Marista Varginha, Edegênios Boutique, Central Joias e Relógios, Maioline Supermercados, Mercês Climatização, Piquenique Brinquedos, Encontro da Felicidade e CL Áudio e Eventos. Então, assim, muito obrigado a cada um dos empresários, a cada um dos empreendedores aí que estão apostando no nosso projeto. Gratidão. E agora vou apresentar o nosso convidado especial do dia, Padre Jean Paul Hansen. Muito obrigado, estou honrado com a sua presença e muito feliz também, porque eu sei que a nossa conversa vai render bastante. Muito obrigado pelo convite, Matheus, mais uma vez. É uma alegria estar aqui com você, é uma alegria partilhar desses momentos com os nossos internautas. E estamos aí, vamos bater papo. Opa, com certeza, já fizemos muitas lives durante a pandemia, já fizemos vídeos desde o comecinho do canal. Aliás, para quem está assistindo aí agora, temos curiosidades. O Padre Jean, desde que ele chegou a Varginha, não sei se foi 2005 ou 2006, mas ele já fez entrevistas no jornalzinho que eu tinha na época, né? Então, olha só, ele já veio várias vezes e não podia estar de fora nesse novo projeto. Então, obrigado, o senhor sempre está junto e sempre está apoiando. Eu que agradeço a oportunidade, de fato eu estava lembrando disso. Desde o Planeta Legiones escrito, né, um jornalzinho escrito, tem lá entrevistas de 2005, Sim. né, eu Opa, chegando a Varginha, você foi o primeiro a me entrevistar. que E legal, hein, agora padre? estamos aqui de novo. O tempo passa, Passa, a amizade continua e o com papo certeza. sempre flui. Nossa, com certeza. Então, o Padre Jean atualmente ele é pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição. É Conceição, né? Olha, já ia falar errado. Em Cariaçu, o Padre Jean também tem um mestrado em teologia. Ele também é professor de teologia e tem umas novidades que a gente vai falar aí ao longo do bate-papo, né? Padre Isso aí. Jean, então, a gente sempre começa aqui a nossa conversa com algumas memórias, né? Memórias da infância, memórias da adolescência. Então, a gente queria mergulhar um pouquinho aí e entender, né, como começou, né, a vida, vamos dizer assim, do Padre Jean, um pouquinho antes do seminário, de vocação, não sei, aquilo que o senhor se sentia à vontade para falar. Tá bem, vamos voltar bastante tempo lá antes do seminário, porque eu entrei para o seminário com 15 anos. Mas quando você provoca aí memórias da infância, tem muitas memórias da infância. Mas existe uma memória muito antiga, né? Quando eu era bem criança, na primeira infância, nós morávamos, meu pai, minha mãe e eu, com a minha bisavó materna. E é com ela que eu aprendi a ir à missa, né? A gente ia à missa todo domingo, às 8 horas da manhã, sentávamos no mesmo banco todo domingo. E eu ia com a minha bisavó, que já era uma senhora de uma certa idade, nós morávamos numa ladeira muito forte, então, Vai para pedir? Caxambu, Caxambu. para ela não correr o risco de cair, ou se caísse ter alguém que, né, que buscasse socorro, o menininho ia lá à missa junto com ela. E foi nesse princípio, ali pelos 3, 4 anos de idade, que eu disse a ela pela primeira vez que eu queria ser padre. Olha. Eu não lembro que eu disse isso a ela, né? Aham. Mas revivendo depois com ela, que já é falecida, ela dizia que eu tinha 3 anos nessa época, né? Eu vi lá o padre no altar, perguntei para ela, vó, o que é aquela roupa do padre? Ela me disse, é a batina. Eu disse, eu quero uma. E ela então me disse, só os padres é que usam. Eu disse, então você é padre. Olha. Né? E não era uma batina, era a túnica do Sim. padre na celebração. E eu disse para ela, então você é padre. Se só os padres podem, eu vou ser padre. Nossa, essa o Foi senhor foi fundo, hein? Lá longe, hein? mais ou menos uns 3 anos ela dizia que eu tinha.
Aham. E de fato, porque quando eu entrei para a escola, aos 5 anos, já havia eu me lembro disso, já havia coisa, é o menino que quer ser padre, olha lá, é o menino que quer ser padre. Olha, que Né? legal. Então, eu entendo que de fato seja mais ou menos dessa época. E quando o senhor tomou a decisão? Isso ainda ficou na sua mente um tempo, claro, né? Durante muito tempo, e eu fui crescendo, e nós mudamos da casa dela quando eu tinha 7 anos, nós deixamos de morar com ela, e aí Uhum. fomos para Baipendi, e aí eu fui iniciar o ensino fundamental, e também quando nós mudamos para Baipendi, eu disse aos meus pais que eu queria ser coroinha, e nós fomos conversar com o cônego Geraldo Junqueira para eu ser coroinha, e eu comecei aos 7 anos a Sim. ser coroinha em Baipendi, e isso foi aprofundando essa experiência. Quando eu tinha 12 anos, eu fiz uma tentativa, na época estava surgindo aqui na diocese um seminário menor, fundado pelo cônego Francisco em Três Pontas, uma casa para meninos que queriam ser padres, Uhum. e eu tentei, eu tinha um colega, um amigo, que eu ensinei a ser coroinha. Olha. Ele era da roça, veio para a cidade morar na casa paroquial, e o cônego me chamou e disse: olha, ele vai morar aqui e uma das coisas que ele tem que fazer é ser coroinha. Então você vai ensiná-lo a ser coroinha. Uhum. E eu ensinei. No ano seguinte ele foi para esse seminário. Olha. E eu não entendia como é que ele, a quem eu ensinei, vai primeiro do que eu. Puxa. Primeira decepção. Mas ele era um pouquinho mais velho do que eu, tenho que Sim. dizer isso, porque senão ele assiste aqui, Vai vai que- brigar comigo, né? Mas eu tentei a primeira vez aos 12 anos e meus pais sabiamente não deixaram. Uhum. Depois, aos 15 anos, terminando a 8ª série na época, eu fiz uma nova tentativa. E aí já tinha feito um acompanhamento Já vocacional, estava mais já amadurecido. estava um pouquinho mais amadurecido. E aí, então, meus pais deixaram. Ah, Eu que entrei legal. para o seminário aos 15 anos. E ordenou aos? Ordenei aos 28, é isso, 28, 2004. Bacana. Ó, o pessoal que está assistindo a gente gosta de histórias. O senhor tem alguma história interessante, algo engraçado, não sei, alguma coisa que aconteceu nesse tempo que vale a pena Olha, compartilhar? histórias tem muitas, né? Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai acumulando histórias. Mas tem uma história, para mim, ela é muito engraçada, Aham. mas não sei se ela é engraçada para quem escuta. Mas eu entrei para o seminário aos 15 anos. Quando eu fui para o seminário, a rua da minha casa era de terra, terra batida, né? Eu fiquei no seminário 6 meses sem voltar em casa, né? Sim. Nós entramos, aliás, eu entrei no seminário dia 26 de janeiro de Olha. 1992. Olha. Portanto, há 30 anos atrás, Sim. né? Então eu entrei para o seminário em 26 de janeiro e fiquei até julho sem vir em casa, Uhum. só vivendo no seminário. E eu entrei num seminário dos franciscanos conventuais em Andrelândia. Um seminário enorme, uma casa enorme, com portas enormes, corredores enormes, cozinha enorme, capela enorme, né? Imagina que a capela do seminário é maior do que muitas igrejas nossas Ô, por louco, aqui. sério? O refeitório do seminário, você conseguia colocar 100 pessoas para comer tranquilamente. Gente. E nós éramos, naquele ano, 28 seminaristas, né? Então, tudo era muito grande. Os quartos eram de 12 seminaristas por quarto, Ô, louco. né? Cada um tinha sua cama, seu guarda-roupa e tudo mais, mas éramos 12 num quarto. Então, tudo era muito grande. 6 meses depois, eu venho de férias para casa. E quando eu chego em casa, primeiro, a rua de casa estava sendo asfaltada. Puxa. Já foi um choque, né? Tava aquele barro revirado porque estava asfaltando a rua. Mas o mais impressionante para mim foi chegar em casa e achar que aquelas portas pequenininhas da casa não me cabiam mais. Uai, por quê? Eram tão pequenas porque eu tinha ficado 6 meses com aqueles corredores largos, Entendi, agora que depois entendi. eu cheguei naqueles corredores de 1,20 m, Ficava 1,5 m, batendo em tudo. e eu ficava assim. Eu já sou enorme, né?
mas o corredor pequenininho, eu ficava achando que eu não ia passar, que não cabia, tudo era Entendi. muito apertado. Nossa. E isso me fez uma impressão Aham. nas minhas primeiras férias. Eu digo hoje para os seminaristas, porque hoje os meninos vão para o seminário, e aqui na nossa diocese, vão para o seminário em janeiro, já voltam em casa em fevereiro. Eu digo, não dá tempo nem de estranhar o tamanho da porta. Não, com certeza. É rapidíssimo, né? Ah, muito legal, Padre Jean. Vamos avançar um pouquinho mais na sua linha do tempo. Vamos chegar às primeiras experiências já como padre. O que que o senhor quer relatar, os lugares que o senhor esteve? Como que a gente pode falar um pouquinho disso? Bem, eu fui ordenado em 2004, 16 de outubro de 2004. Uhum, Fui ordenado em Baipendi, foi só. lá que eu me criei, não nasci lá, né? Uhum, Nasci em Cruzilha, mas eu me criei ali, ali eu fui coroinha, ali eu fui catequista, ali eu fui do grupo de jovens, ali eu fui do grupo de oração, ali eu vivi a minha vida eclesial mais intensa. uhum, Então fui ordenado lá, 16 de outubro de 2004. Neste ano de 2004, antes e depois de ordenado, eu trabalhei em Três Pontas, na paróquia Nossa Senhora da Ajuda, a uhum. paróquia do Beato Padre Vitor. Sim. Ali eu fiquei um ano, o ano de 2004. Em 2005, o ano seguinte, logo no início do ano, eu fui transferido para Varginha, paróquia do Mar de São Sebastião, Top, hein? a MPM, né? É, Sim. fui transferido para a paróquia do Mar de São Sebastião, onde eu tive a oportunidade de ficar quase 7 anos, Foi um tempo né? bom, hein, De padre? 2005 a 2012. Aqui tem muitas experiências N que nós Tem, já tem. partilhamos Tem e das várias. quais você fez parte de muitas delas, né? Sim, sim. A experiência de levar um grupo de jovens para uma jornada mundial da Não, cara, juventude. padre, essa merece um capítulo à parte, porque eu costumo falar para o pessoal, foi a primeira vez em 100 anos de diocese que um grupo de jovens fez uma experiência em nível global, né, em escala global, com jovens dos 4 cantos do planeta, e nós fomos lá, pioneiros, né, um grupo de 11 pessoas, primeira vez na diocese da campanha que alguém fez um feito deste tamanho, e a gente tem muito orgulho disso. E sem nenhum financiamento, né? Nada sem pais ricos, sem Autofinanciando, padrinhos ricos, tudo com exatamente. muito trabalho, Né? né? E numa iniciativa que não partiu de cima, uma iniciativa que partiu dos jovens, Sim, dos de quais nós. você era um deles, né? Uhum. Eles chegaram a mim numa ocasião e disseram: Padre, nós queremos ir, mas nossos pais não nos deixariam ir sozinhos. É verdade. Então nós precisamos que o senhor vá conosco. Mas nós não vamos pagar a sua passagem. O senhor tem que E pagar a sua detalhe, passagem. eu nem lembrava disso mais, e é verdade. Nós estamos te convidando, quem convida paga a conta, mas não Mas não foi o tem nosso jeito de caso. pagar a conta, né? Porque para cada um pagar a sua conta já era uma coisa inimaginável. Inimaginável, padre. E assim, a gente relembra essa história, né? Em 2021 fez 10 anos que isso aconteceu, isso foi em 2011, e a gente fez uma videochamada com todo mundo. E lá a gente estava falando, se a gente não tivesse tido o incentivo do senhor, não só de ter ido junto, mas de todo o apoio que o senhor deu ao longo desse tempo, não A teria paróquia acontecido. viveu um bom tempo aquele ano, não em função exclusiva, mas em função do envio de vocês para lá. Sim, Né? Todo o dinheiro que foi, quase todo o dinheiro que foi preciso para a viagem, foi ganho no ambiente da sim. paróquia. As famosas pizzas da Jornada Mundial da E aqui, Juventude. deixa eu aproveitar que eu vou ter que falar isso também. Até então, nenhum movimento de igreja aqui em Varginha fazia pizzas. Nós fomos os primeiros e foram os pais do Padre Jean que vieram na paróquia nos ensinar a fazer a massa, a fazer o recheio, tudo bonitinho, com molho de tomates de verdade, não é molho comprado, tudo certinho. Então, nós aprendemos a receita. Depois que a gente fez e foi bem sucedido, todos os movimentos da cidade começaram a fazer pizza para arrecadar fundos. É Claro, claro. não é patente nossa, mas nós somos pioneiros nisso também e fica registrado nesse vídeo aqui. Com sucesso, consegui levar 11 jovens para a Europa a poder de pizza. Todo mundo Teve tem que. bingo, teve sobremesa, mas a Sim, maior parte veio da veio pizza da mesmo. pizza. Foi um lucro
Sim. copiável. Podemos falar números, né? 60 mil reais em 10 meses que a gente arrecadou. Então, se a gente levar em conta há 11 anos atrás, muito bom, né? Ai, que delícia relembrar disso, padre. Muito bom relembrar disso. Só que teve uma contraproposta, né? Teve. Quando o Matheus e o grupo vieram falar comigo, eu disse: olha, eu topo ir com vocês, mas tem uma condição: que vocês venham comigo a TZ uma semana antes. TZ é um mosteiro ecumênico na França que acolhe no verão mais de 5.000 jovens para uma experiência ecumênica de Sim. convivência juvenil, né? E eles toparam. Então nós não fomos só para a Jornada Mundial da Juventude Fizemos de a Madrid, preparação nós fizemos um retiro, podemos dizer aí, de uma de uma semana semana. antes em TZ. Depois fizemos um finalzinho de semana de turismo em Paris, Ah, esse foi bom né? também, viu? Conhecer lá uns palácios da realeza e coisa e tal. E depois, então, seguimos para Madrid, com alguns percalços de viagem, que não Nossa, vale a pena lembrar. muitos, mas muitos perrengues de viagem, padre. É, Mas valeu a pena demais. Foram sim. 20 dias, assim, incríveis. E vou aproveitar aqui, ó, deixar o link aqui em cima. Um vídeo que eu fiz que eu conto para vocês com detalhes a nossa experiência em TZ. Eu tá aqui no canal também pro pessoal assistir. E que lembrança boa. Nossa, viajei agora aqui, relembrando isso tudo. E fica um marco aí, né, para a juventude. Quem sabe vocês se animam ouvindo, né, esse nosso testemunho. 2023 tem jornada em Lisboa. Quem sabe, né? O pessoal motiva a trabalhar, a buscar alguma coisa. Não sabemos como vai ser a questão da pandemia, mas enfim, tá marcado pelo Se menos. não for seguro, com certeza não haverá, Uhum. né? Mas ela era para acontecer em 2022, Era para ser em né? agosto desse ano. Mas o Santo Padre, a Santa Sé, já prorrogou para 2023, justamente nessa esperança de vencer a pandemia e tudo Uhum. mais, né? Se Deus quiser, a gente se encontra lá. Com certeza. Padre, mais histórias de paróquia, mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar para a gente marcar aí esse tempo, É, na sua linha do tempo? E a é, jornada foi incrível. E foi a sua primeira jornada também, né? foi. Depois foi interessante porque eu saí do Brasil e fui a Madrid para participar da jornada de Madrid. Uhum. Quando na outra jornada seguinte, que foi a jornada do Rio de Janeiro, eu morava na Espanha e vim da Espanha para participar da jornada Oh, do é Rio de Janeiro, verdade, né? 2013, isso Isso. mesmo. Né? De 2012 a Aham. 2014, eu morei em Portugal e Espanha. Ao mesmo tempo que eu estudava, eu trabalhava lá na Europa. E em 2013, durante a jornada do Rio, eu vim da Espanha para participar da jornada no Rio de Janeiro. Muito legal, hein? Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Piquenique Brinquedos é o mundo encantado dos brinquedos. A alegria começa aqui, em Varginha, na rua Venceslau Braz, 171 no centro. O telefone é o 35 3221 1781. Siga no Instagram, Piquenique Brinquedos, e conheça a nossa mais completa linha de brinquedos. Peça já o seu pelo WhatsApp 35 98714 6258. No Colégio Marista Varginha, priorizamos a educação integral dos nossos estudantes ao evidenciarmos virtudes como o protagonismo, a presença, o espírito de família e o respeito às diferenças, além de formação humana voltada ao desenvolvimento do potencial dos estudantes. Da educação infantil ao ensino médio, consolidamos a missão de Champanhar em perspectiva educacional evangelizadora, acolhedora e solidária. Conheça mais em marista.edu.br/Varginha, siga no Instagram, @maristavarginha. O telefone para contato é o 35 2105 6300. Padre Jean, tem mais alguma história antes de nós chegarmos na pós que o senhor fez, no mestrado, na verdade, né? Em Portugal, Espanha, mais alguma coisa desse tempo paroquial que o senhor gostaria de ressaltar? Eu, particularmente, quero agradecer o apoio também. Eu tenho que aproveitar a oportunidade, né? Da nossa época do Pop Jovem, né? O senhor abriu as portas aí, tudo. Eu falo pro pessoal que tudo que eu faço hoje em dia, a escola foi ali naquele salão do Marte, inclusive falar em público, essas coisas todas. Então agradeço também do senhor ter confiado na gente. Quando eu cheguei, você já era um comunicadorzinho, né? Sim, Você mas já era umzinho ainda. mas é claro que foi crescendo, mas tem aí muito carisma pessoal junto. De fato, a experiência não foi assim só para você.
para mim também, né? O padre que eu sou tem muito a ver com aqueles 7 anos do Ó, que Marte, legal. né? A experiência de ser pároco, a primeira paróquia, em toda a situação, tanto da sua complexidade, né? A doença do Padre Moacir, a situação da paróquia, mas também das suas potencialidades, né? Uma paróquia sempre muito viva, uma paróquia exigente, uma paróquia. Isso me fez crescer também muito, não há dúvida nenhuma. Nossa, que bacana, hein? E vamos falar de exterior então? Vamos para lá. Como foi morar lá esse tempo? Foi 2 ou foram 3 Foram anos? 3 anos, 3 anos. 2012, 13 e O 14. senhor estranhou muito com o tipo de público? Não é tão amistoso quanto nós brasileiros, somos mais quentes, mais acolhedores, né? A pouca experiência que eu tive lá, o pessoal é mais distante, mas o senhor que morou pode falar com mais propriedade, né? É, é diferente. Não vou dizer que é melhor nem que é pior. Uhum. É diferente. Eu tenho grandes amigos que ficaram lá, tanto em Portugal quanto na Espanha, mais em Portugal, que é onde eu trabalhava nos finais de semana. O estudo era na O Espanha, estudo mas era na o Espanha. trabalho era em Portugal. É. Mas Eu, pertinho, né? é, eu gastava 1 hora e meia das aldeias onde eu trabalhava, sexta, sábado e domingo. E segunda-feira, depois do almoço, eu ia para Salamanca. Tinha aula terça, quarta, quinta e sexta. Sexta-feira, depois do almoço, eu voltava para Portugal. Hum, E então trabalhava na paróquia sexta, sábado e domingo, para que eu pudesse, com o meu trabalho, pagar os meus estudos de segunda a sexta, né, olha, de terça a sexta. É, Mas assim, eu fui muito bem acolhido. Num primeiro momento, eu não fui para essas paróquias, eu fui para uma vila chamada Manteigas, que é a vila onde nasceu Dom Diamantino, que era o nosso bispo então. Lá nessa vila eu fiquei 6 meses auxiliando um padre que já estava velhinho, mas ainda vive até uhum, hoje, é o padre Sampaio, e ajudando ali na lida da vila. Depois de 6 meses ali, em agosto, o bispo então me transferiu para essas aldeias que ficam bem na fronteira com a Espanha. sim, Eles chamam lá a raia, né, a fronteira. uhum, Então, todas as aldeias que eu atendia, e eram 11 aldeias, né, em Portugal, na Europa em geral, existe essa classificação: aldeia, vila e cidade. Né? Aldeia até um certo número de habitantes, se entendi. tem um certo número passa a ser vila, e a partir de um número maior, cidades. Aqui nós não temos essa Sim, classificação. Né? Mas então, eu atendia 11 aldeias, que eram 11 paróquias, cada aldeia era uma paróquia, e paróquias muito antigas, paróquias às vezes 700 anos, nossa, 800 anos, que né? isso. Mas numa região muito desertificada de Portugal, Uhum, com o surgimento da União Europeia, com os investimentos que a União Europeia prometeu, fez, mas nunca chegou ao interior de Portugal, essa parte do interior foi ficando desertificada. Então tinha muito pouca gente, sabe? E os que tinham eram já bastante idosos. O que sustentava essas regiões eram o que eles chamam a reforma, que é a nossa aposentadoria. entendi. Né? Mas assim, foi uma experiência muito boa, tanto em Manteigas quanto na Raia. Você diz que eles são frios. Esse pessoal da Raia, da fronteira, é muito mais frio, porque Nossa, eles têm uma história de contrabando, de trabalhar no contrabando. Né? Hoje, com as fronteiras abertas da União Europeia, eles não precisam mais contrabandear. Né? Mas a história dos antigos era uma história de contrabando. Isso entendi. faz deles um povo muito desconfiado. Eu fiquei 2 anos e pouco, 2 anos e meio nessas paróquias, e só no final, quando quase já estava anunciado que eu vinha embora, Ganharam é que eles confiança. resolveram me convidar para almoçar, me Não é convidar para tomar um possível. café, sabe? Tamanha era assim a Aham, distância. Já começava que era o senhor padre brasileiro, né? Isso já causa um certo distanciamento, uma entendi. certa desconfiança.
não por causa da língua, porque eles gostam muito da nossa forma de falar o português. Eles dizem que nós falamos português com açúcar. Olha, que legal. Padre, uma história desse tempo. Algum caso engraçado, alguma lembrança de comida, algum lugar que o senhor visitou, alguma situação inusitada. O pessoal gosta das histórias. E o senhor gosta de contar histórias que eu Tem sei. histórias muito interessantes. Eu aproveitei esse tempo que eu estava na Europa para estudar, mas eu também dizia e digo e acredito nisso, que eu não fiz só um curso acadêmico na Europa. Viver na Europa foi um outro curso, né? Viver ali em Portugal, na Uhum. Espanha, eu nunca tinha comido e não como frutos do mar, Olha, tamo né? junto então. Mas era a coisa que mais se comia na Espanha. Puxa vida. Toda, assim, raramente aparecia uma carne. Era sempre frutos do mar, frutos do mar. Um dia um, outro dia outro. E eu não aprendi a comer, mas eu tive que conviver com aquilo, Aham. né? Então foi uma experiência muito boa. Os tempos que eu morava na Espanha, eu morava num colégio da Universidade Pontifícia de Salamanca, onde eu convivia com cerca de 30 padres dos 5 continentes. Olha. Eu tinha colegas no colégio onde eu morava, com quem eu rezava, com quem eu almoçava, né? Uhum. Que eram dos 5 continentes. Então, isso era uma outra escola. Essa Com certeza. convivência era uma outra escola. Mas eu aproveitei também para viajar bastante ali, né, Sim. conhecer a Espanha, conhecer Portugal, nas oportunidades que eu tive até sair desses 2 países e conhecer ao redores. Então, eu acho que também viajar é um outro curso, Com é um certeza. outro aprendizado. Aprendizado da língua, aprendizado da cultura, aprendizado da convivialidade, respeitando Uhum. os jeitos de cada país. Mas uma história que me ocorre, e às vezes o pessoal gosta de ouvir uma história assim, é, eu entendi, morando na Europa, aquilo que nós temos tanta dificuldade de entender. E eu vou contar a história que vocês vão entender do que eu estou dizendo. Ó, o senhor já põe uma expectativa dessa, agora eu tô super curioso. Isso é tática. É, eu sei. É, quando eu fui à universidade para tratar da minha matrícula, foi um bispo me acompanhar, um bispo emérito, que logo morreu antes de eu começar o curso, um grande homem a quem eu devo muito, é, Dom Albino Mamed Cleto, bispo emérito de Coimbra. Ele era natural de Manteigas e emérito estava morando em Uhum. Manteigas e um dia me disse assim, olha, amanhã nós vamos a Salamanca tratar da sua matrícula. E eu disse, assustei, falei, tudo bem, então tá bom. Uhum. A tal hora eu te pego na porta da igreja e você vai dirigindo. E assim Olha. foi, ele no carro dele e eu fui dirigindo. Chegamos lá, nos receberam na universidade, como tinha um bispo, o reitor da universidade nos recebeu, conversou com o bispo e tal, e depois nos encaminhou para o departamento de teologia, onde eu devia fazer a minha matrícula. Tratamos dos certificados, dos diplomas, que tem histórias também, mas foi interessante quando o bispo perguntou ao decano da teologia, mas e onde que o padre vai poder morar de segunda a sexta? Os senhores indicam alguma casa? E o decano disse assim, bom, eu coordeno uma casa para padres. É o Colégio Santa Sim. Maria, onde eu morei. Ah, que bom. Então a gente pode. Mas quanto é a mensalidade dessa casa? E o decano respondeu para o bispo assim na pronta: são 450 euros. Ah, não, mas espera aí. O senhor é brasileiro, não é? Falei, sou. Por quê? Não, porque brasileiro toma banho todo dia, então são 600 euros. Mentira! Meu Deus, já embutiram a água e a luz que o senhor gasta por causa Exatamente. do banho. Se fosse um europeu, o preço seria 450. Então é Mas verdade o que como todo era um mundo fala que brasileiro, não toma banho todo é dia? verdade. E é perfeitamente compreensível, Matheus. É isso que eu queria contar. Porque eu já fiquei sem tomar banho na Europa. Mentira! Ah, que isso? Vou ter que fazer um corte no podcast só desse. Por quê? Mas quantos dias? É impossível. Já que o senhor falou? Eu já fiquei uma sexta, sábado e domingo.
3 dias. 3 dias. Por quê? Porque a casa que eu morava nas aldeias só morava eu. Era uma casa paroquial Aham. e eu morava nessa casa. E num final de semana eu cheguei lá e, como eles dizem, o aquecimento estava avariado. Estava estragado o sistema de aquecimento da casa. Uhum. E o sistema de aquecimento da casa é o mesmo sistema de aquecimento da água da casa. Sim. Porque a casa é aquecida pela água que circula nas paredes Entendi. e no piso. E é essa água que vai para o chuveiro, que vai para a pia, que vai para todo lugar. Se o sistema está avariado, você não tem aquecimento na casa, o que dá um frio tremendo. Porque... Para você ter uma ideia, eu juntei todos os cobertores que tinha na casa, pus na cama e fiz um rolinho, como se fosse aqueles enroladinhos de Aham, presunto e queijo. aham. Mais presunto, né? É, e aí dormi enrolado naqueles todos cobertores que eu tinha enrolado até na cabeça. E mesmo E assim com ainda frio. tremia de frio, né? Nossa. É, Quantos graus mais ou menos negativos? em torno de zero. Ai. Em torno de zero. Uhum. Né? Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas você pensa 4, 5 graus positivos, já é frio para danar. Muito. Né? Com certeza. As casas são geladas, se não tem aquecimento, são de pedra, né? É, o vento é muito forte, quando a neve... Se bem que quando a neve está caindo, o frio dá uma relaxada. Uhum. Mas quando não tem neve, tem vento, é muito pior. Mas aí, nesse final de semana, o padre, que era meu pároco, disse assim: não vá tomar banho, porque eu Olha. não quero aqui ninguém com pneumonia. Deve ser comum, né? Exatamente. Só que na hora que ele me disse, eu fiquei assim meio com o pé atrás. E disse, como é que eu vou ficar sem tomar banho? Uhum. Né? Mas quando eu acordei no sábado e abri a torneira para lavar o rosto, eu entendi o que ele estava dizendo. A água Nossa. cortava a mão. Que Sabe assim, você isso? punha a mão e você não Ah. aguentava a mão. E Aham. eu falei assim, como é que eu ponho as costas no chuveiro? Nossa. Não tem cabimento. Acabou. É pôr as costas e pegar uma pneumonia. É isso mesmo? E aí eu me contentei. Falei, não, então vamos fazer o seguinte. Eu tomo banho de que eu voltar para Salamanca. Em Que lá tinha um Salamanca tinha aquecimento, tudo o certinho. aquecimento tudo certinho. Nunca teve problema. E aí eu entendi a realidade deles, né? Mas numa hipótese das pessoas que moram lá e não iriam para Salamanca, talvez dê até semana, né? Sem banho, né? Mas eles têm outros costumes diferentes e assim não são de forma alguma um povo sujo ou coisa Uhum. parecida. Entendi. Viver num país tropical tem suas consequências, né? Sim. Nós suamos muito. Ou? Eu suo demais, né? Todo mundo sabe disso. Tô sempre com uma toalhinha Sim. secando. Isso não acontecia na Europa. Porque lá o clima ele faz o seu suor evaporar antes de você estar suado, Olha. né? E isso causa também uma questão nessa questão do banho, né? Quando é que a gente fica aflito por tomar banho? Quando você está No auge suado, do calor. no auge do calor. Lá você não tem tanto esse auge do calor. Você tem Uhum. um calor diferente. Mesmo no verão, você tem um calor intenso, Sim. mas você não fica molhado de suor nunca, nem 4 horas da tarde. Que isso? Mas você vai embora para casa extenuado de cansaço pelo calor. Porque você suou mais do que você suaria num país tropical, mas você não percebeu. Que É, interessante isso, hein? Ó, só tendo a experiência mesmo para poder falar assim com propriedade, né? Quando nós fomos lá era o auge do verão, então é uma experiência que eu não tenho. Padre, vamos aproveitar que a gente está em viagens. Eu sei que o senhor gosta muito de viajar e a gente já fez, né, várias coisas assim no jornal e depois nas lives também, mas vamos fazer só um perspassado, né, dessas viagens internacionais que o senhor fez e que o pessoal sempre ficou curioso. Então eu queria que o senhor, né, compartilhasse alguma história de viagem de algum lugar que foi interessante. O Padre Jean já foi na Terra Santa, já fez os caminhos dos santos ali na Europa toda, tem bastante bagagem aí, inclusive já foi Rússia. É melhor o senhor falar, enfim, eu nem sei direito quantos países o senhor já visitou. 20 e poucos. Aham. Eu comecei quando estava aqui em Varginha acompanhando um grupo
aos santuários marianos da Europa. Uhum. Então, fomos a Lourdes, a Fátima, a Paris, Medalha Milagrosa. Fizemos um percorrido ali pela Itália, França, Espanha e Portugal. Espanha, não me lembro bem se nessa época, acho que só passamos Uhum. pela Espanha para chegar em Portugal. Depois dessa primeira experiência, eu gostei da história e comecei a pensar e a planejar em não mais ir na viagem dos outros, mas em agora promover as minhas viagens, né? Super entendo isso. E aí foi no encerramento do ano sacerdotal, 2010, que eu promovi a primeira viagem, que eu chamei Caminhos da Espiritualidade, né? Começamos em Roma, no encerramento do ano sacerdotal, com a maior concelebração da história, 5.000 padres concelebrando com o Papa Bento XVI na Praça de São Pedro. É a maior concelebração da história da igreja, Olha, né? E dali nós fomos de novo, Itália, França, Espanha e Portugal. Foi aí a primeira vez que eu fui a TZ. Passei 15 minutos em TZ dessa primeira vez, para depois a olha. gente voltar no ano E ficar uma seguinte e semana. ficar uma semana. Mas também fizemos Lourdes, também fizemos Fátima, também fizemos Cássia, fizemos de Santa Rita, fizemos Assis de São Francisco, Santa Clara, fizemos caminhos de pessoas e realidades que marcaram a espiritualidade. Daí nós fizemos então Terra Santa, porque se nós fazemos os caminhos da espiritualidade, não tem como não ir ao lugar onde o Verbo se fez carne. Sim. Então, no ano seguinte, nós fizemos Terra Santa, mas fizemos Egito, Israel e Grécia. Começamos Top. pelo Egito, passamos por Israel, a Terra Santa, e terminamos na Grécia. Uhum. Depois, no ano seguinte, aí eu já estava morando em Portugal, Espanha, mas já tinha organizado o grupo aqui para nós fazermos o leste europeu. Ah, que E top. aí foi então que nós fizemos Polônia, Áustria, Hungria, Eslováquia, República Rússia, Tcheca, Rússia. Turquia. Na Turquia foi no ano seguinte, quando Ah, nós tá. fizemos o caminho de São Paulo, os caminhos de São Paulo. Aí fizemos Turquia e alguns outros lugares ali. E depois eu voltei, logo antes da pandemia, em 2019 ou A pandemia 18. começou em 2020. Então foi 2019, em novembro de 2019, eu tive uma oportunidade muito boa, que foi fazer o Retiro do Clero na Terra Santa. Ah, que ótimo. Nós fomos 10 padres e Dom Pedro da Diocese da Campanha e 30 ou 40 padres do Rio de Janeiro com Dom Joel Portela, que é bispo auxiliar do Rio, hoje é o secretário-geral da CNBB. E nós fizemos o retiro anual do clero lá na Terra Santa, nos lugares onde Jesus passou, viveu. Tivemos oportunidades ímpares, porque estávamos dirigidos pelo Frei Bruno Varriano, que é o reitor do Santuário de Nazaré, o Ah, santuário da casa onde uhum. Maria foi visitada pelo anjo. Então você imagina o que é a oportunidade de você entrar pela porta da cozinha, e o Frei Bruno dizia: os padres são da casa de Maria, por isso entram pela porta da cozinha. Olha, Entrar pela porta da cozinha no lugar onde o Verbo se fez carne. Então bacana, são hein? experiências inesquecíveis, inesquecíveis. Então, eu sei que muita coisa tá passando na sua mente agora, mas uma historinha, padre, a mais marcante de qualquer uma dessas viagens, algo que possa realmente mexer com quem tá assistindo e falar, Olha, olha que legal. Nazaré foi um lugar que me marcou muito. Você sabe o quanto eu gosto de música, né? Uhum. E a primeira vez que eu fui a Nazaré não foi nesse retiro sacerdotal, foi quando eu fui com o grupo. Então tem gente aqui de Varginha que vai lembrar dessa história. A primeira vez que nós fomos com o grupo em Nazaré, nós chegamos a Nazaré e fomos à igreja de São José. Eles falam a carpintaria, a igreja onde era a carpintaria de São José. Uhum. Celebramos a missa lá, 10 horas da manhã.
Terminamos, aí é grupo, sempre tem que um quer ir ao banheiro, outro quer beber Sim. água, e tem aquele tempo ali. Quando a guia nos disse, olha, agora nós vamos lá na Gruta de Nazaré, né, na gruta onde o anjo anunciou a Maria. E então descemos, a basílica tem 2 pisos, Aham. nós estávamos no piso superior quando nós chegamos, e nós fazemos uma volta e descemos para chegar diante da gruta. Tem uma grade bonita, a gente não entra na gruta, tem um altar pequenininho e debaixo do altar uma pedra escrito Hic verbo caro factum est. Aqui o verbo se fez carne. Que legal, hein? Né? E quando nós chegamos, eu e o grupo, nós ficamos grudados na grade, até nos agarramos à Uhum. grade. E quando nós nos agarramos à grade, os sinos da basílica, belíssimos, começaram a dobrar, a bater incessantemente. E a gente falou assim, o que é isso? Será que tem missa agora? O que é? Quando nós olhamos, era meio-dia. Olha. Quando nós nos demos conta que era meio-dia, começa a descer correndo um punhado de freira, vestida de cinza, de véu preto, Uhum. de algum país ali do Vietnã, da Coreia, de olhinho puxado, Da Ásia. Aham. da Ásia, mas um punhado, umas 50 freiras. Olha. Como nós estávamos todos agarrados à grade, nós não demos espaço para as freiras. Aham. Mas atrás da grade tem 2 degraus. E as freiras se perfilaram naqueles degraus e começaram a cantar a 4 vozes a Ave Maria de Schubert. Olha. Foi uma coisa, assim, Pra uma vida experiência inteira. celeste. Que bacana, Você hein? estar diante dos olhos, aquela placa, Hic verbo caro factum est. Aqui o verbo se fez carne. Com uma trilha sonora E dessa. depois vem uma trilha sonora de freiras asiáticas cantando Ave Maria de Schubert a 4 vozes. E só aquelas vozes femininas. Quando eu consegui parar de chorar, eu comecei a fazer a voz do tenor. Ah, o senhor já nem gosta, né? Eu já nem gosto. E aí as freiras, os olhinhos puxados, até se arregalavam, assim, né? Que elas estavam acostumadas a cantar. Eu tenho certeza, e para mim era assim, que do mesmo jeito que o fundo musical delas foi fundamental para mim, Sim. encontrar ali um tenor foi um sinal para elas. Sim. Encontrar uma voz masculina que Claro. ingressasse na harmonia delas foi também um sinal. Que foi um anjo legal, para que elas. legal, padre. Né? Que história Isso foi uma sensacional. experiência super marcante. Nossa. Eu me lembro, quase vem lágrimas aos olhos. Ah, com certeza. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. CL Áudio e Eventos. Trabalhamos com locação de som, telão, painel de LED para eventos empresariais e de entretenimento. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 35 99988 9340 ou 98855 9340. O Encontro da Felicidade é o maior evento voltado ao público da terceira idade do Brasil, com uma média de 1.300 pessoas a cada semestre. Realizado em cidades turísticas como Poços, Águas de Lindóia, Olímpia, entre outras, são 5 dias promovendo qualidade de vida e o congraçamento entre os participantes. Com bom humor e descontração, ele tem programação variada, como palestras, shows, bailes, atividades recreativas. Tudo voltado para quem busca a felicidade e a alegria de viver. Acesse felicidade.com.br. Padre Jean, um pouquinho do seu trabalho como coordenador diocesano de pastoral. Eu sei que o senhor teve um tempo antes, né, da experiência do mestrado em Portugal, na Espanha, e um tempo depois também que o senhor encerrou no finalzinho, no comecinho desse ano, na verdade, né? Isso. Agora, no dia 29 de janeiro, eu terminei o meu segundo período como coordenador diocesano de pastoral. Dessa vez eu fiquei 5 anos, mas eu já tinha ficado 4 anos antes de Poxa, ir quase uma década. antes de ir para a Europa. Aqueles primeiros 4 anos coincidiram com um tempo que eu estava no Marte, Sim. em Varginha. E agora, esses 5 anos coincidem com o tempo que eu estou em Cariaçu. Né? É uma experiência muito interessante, porque você acaba tendo uma visão de toda a diocese. O coordenador diocesano de pastoral, ele é um articulador
de todas as forças vivas evangelizadoras da diocese. Então, tudo que existe na diocese passa pelo olhar do coordenador de pastoral. Desde uma escola católica, como o Colégio Marista, até uma pastoral da sobriedade, uma pastoral da criança, Uhum. um grupo que surge aqui, um grupo que surge acolá. Isso tudo passa pela visão do coordenador diocesano de pastoral, na perspectiva de que o que é que eu preciso articular, né? É isso que está surgindo ou isso que está morrendo? Isso colabora ou isso faz falta à ação pastoral da diocese? Se colabora, vamos incentivar. Se vai fazer falta, não vamos deixar morrer. Uhum. Então, isso me fez estar em contato, por exemplo, com todos os padres, né? Eu estive nesses 9 anos em contato com todos os padres da diocese, com as religiosas, com a maioria do laicato, dos leigos da diocese. Nesses últimos anos, nesses últimos 5 anos, 4 deles foram dedicados à Assembleia Diocesana de Pastoral, que nós começamos, veio a pandemia e nos pegou no meio Sim. de um processo. Fizemos uma pausa até a gente se saber como lidar com Situar, essa né? situação, se situar, e depois encerramos. E o encerramento desse tempo, no dia 29 de janeiro, coincidiu com a entrega do novo plano diocesano de pastoral Para os próximos 5 anos? para os próximos 4 anos. Uhum. Né? Ao final de 4 anos, a diocese revê de novo o seu caminho e vai repropor, né, esse caminho. O coordenador de pastoral, ele é um colaborador do bispo, né? O grande coordenador da pastoral da diocese é o bispo, mas como ele não consegue fazer isso tudo Sim. sozinho, ele assoma colaboradores. É um colaborador do bispo que cuida dessa questão da unidade pastoral. Porque é muito fácil que cada paróquia caminhe pela cabeça do seu pároco. Né? É muito fácil para nós, padres, também, que nós façamos a nossa paróquia o nosso feudo. Né? Aqui as Uhum. coisas são do jeito que eu quero. Mas a igreja particular ou a igreja local não é a paróquia, é a diocese. Então a diocese tem que caminhar na unidade. E esse é o grande desafio do coordenador de pastoral. Mas é muito enriquecedor, sabe? Tenho certeza disso. Eu poderia fazer várias perguntas e eu sei que o senhor teria muito repertório para contar, mas tem um tema que me chama muita atenção e desperta muita atenção. Aqui no canal a gente ainda tem até vídeos falando sobre isso, de lives que a gente fez. Eu tenho trabalhado aqui no meu podcast com histórias de sucesso, né? Com pessoas que inspiram, pessoas que têm uma ascensão, que possam inspirar e ajudar quem está assistindo. Aqui na nossa diocese em particular, nós temos exemplos de pessoas que inspiram. E essas pessoas estão trilhando agora o caminho da santidade. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, desses processos, né? Minha Chica e Padre Vitor, que estão quase lá, né? Agora a gente tem a nossa mãe de Três Pontas e o Dom Otton Mota, que são servos de Deus, que estão a caminho também da beatificação. Eu sei que o senhor se envolveu em algum desses processos mais próximo, com mais propriedade, e eu queria muito o seu testemunho, porque isso vai agregar muito aí para muita gente que tem curiosidade e também deixar registrado aqui no nosso podcast. A nossa diocese da Campanha, ela desponta no Brasil como uma escola de santidade. É uma marca da nossa diocese. Eu arrisco dizer que nenhuma outra diocese no Brasil tem simultaneamente 4 processos. Legal, hein? Pelo menos nenhuma diocese. Pode ser que alguma arquidiocese, que são realidades maiores, Sim. tipo, por exemplo, Rio de Janeiro. Pode ser que o Rio de Janeiro tenha mais do que 4 processos. Uhum. Mas nós somos uma diocese do interior, do sul de Minas Gerais. E para nós ter 4 processos ao mesmo tempo é uma marca. Isso faz de nossa diocese, uma escola de santidade. Uma escola de santidade inspirada nestes homens e mulheres que já passaram e que compromete aqueles que estão de ser discípulos tão fiéis quanto na história atual da diocese. Inspirações. Inspirações. É curioso
que a nossa diocese tem, nessa escola de santidade, tem uma história que parte do laicato para o episcopado. Nossa primeira beata é Nhã Chica, uma filha de escrava, analfabeta, de pai e mãe, que sendo leiga, nunca foi freira, nada disso, leiga, morrendo com mais de 80 anos, já morre sendo chamada num livro de um ateu, ainda publicado pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro, quando ela ainda era viva, de Santa Francisca de Baipendi. Foi um ateu, até arrepiei aqui. Um ateu que escreveu o livro Exatamente, e ele já falava que ela era santa? Dr. Henrique Monar, Que um legal, hein? médico hidrologista, ateu, confesso, Uhum. que escreveu um livro para promover Caxambu com as suas águas minerais, porque eram os remédios que ele aplicava Caxambu pode me aos patrocinar, ó. seus, aí, ó, aos seus enfermos. Ele estando em Caxambu para as estações de água com os seus pacientes, ele conheceu, ouviu falar de Nhã Chica. Foi Olha, lá, entrevistou Nhã Chica, que né? legal. Anotou com um lápis e um caderninho a sua entrevista com a Nhã Chica, publicou no livro a entrevista e no final da entrevista a Nhã Chica diz para ele: "O senhor seja fiel ao que o senhor escreveu, não vá dizer o que eu não disse." Gente, eu tô impressionado, eu não conhecia essa E história. ele conclui o capítulo da entrevista da Nhã Chica dizendo: "Santa Francisca de Baipendi, ora pro nobis." O livro Olha, foi publicado pela Casa da Moeda, se eu não estou enganado, 2 anos antes da morte dela, né? Ou seja, ainda viva ela tinha fama de santidade. E era uma leiga, isso é muito importante. Não era uma freira, não era um homem do clero, sim. era uma leiga como 95% ou mais do nosso povo. Ou seja, a santidade está ao acesso de todos. Gente como a gente, Gente como a resumindo. gente. Ou como diz o Papa Francisco na Gaudete et Exsultate, santos ao pé da porta. Que por sinal é uma super live que já fizemos aqui. Vou deixar o link aqui em cima. Santos ao pé da porta. Depois da Nhã Chica, nós temos o Padre Vítor, de Três Pontas. Uhum. Padre Vítor, negro, filho de escrava, primeiro padre negro do Brasil. Isso é um título também, né? Também. Olha só. Né? Que passou, desculpa a expressão, o pão que o diabo amassou no seminário, mas conseguiu chegar ao sacerdócio. Foi designado por Dom Viçoso, que também é servo de Deus, e que é um bispo negro, preto, mas um preto europeu, não um preto brasileiro. Né? Dom Viçoso mandou o Padre Vítor para Três Pontas, trabalhar em Três Pontas. E o que é Três Pontas naquela época? A terra dos barões do café. Gente a do terra dinheiro, né? não só do dinheiro, mas também dos escravos. As grandes fazendas escravocratas eram as fazendas de café. Os negros na nossa região eram usados, literalmente, nas lavouras do café. E o Dom Viçoso, com a sua sabedoria, manda para Três Pontas um padre negro. Simplesmente o primeiro negro do Brasil Olha a ser só. padre. Né? Há uma história que eu gosto muito, porque quando o Padre Vítor chega em Três Pontas, os coronéis ficam injuriados e vão a Mariana falar com Dom Viçoso. Né? E dizem a Dom Viçoso: "O senhor está brincando conosco, achando que nós vamos ouvir sermão de um preto Que no isso? domingo?" Né? Nossa. Aí o Dom Viçoso, com seu trato pastoral, diz aos coronéis assim: "Olha, as transferências deste ano eu já as fiz. Não tenho como tirar ele de lá agora. Mas façam o seguinte: suportem-no durante um ano. Nas transferências do ano que vem, eu tiro ele de lá com certeza." O Padre Vítor chegou, começou o seu ministério pastoral em Três Pontas. No final do primeiro ano, os coronéis voltam a Mariana e dizem a Dom Viçoso: "Pelo amor de Deus, esqueça aquela nossa visita do ano passado.
Não tire de forma alguma aquele padre de 3 Pontas, porque aquele homem é um santo. O que que ele fez para mudar a ideia deles? Ele conquistou pela sua caridade, pela sua simplicidade, não pelos sermões. A questão não era o sermão de domingo que eles não queriam ouvir, mas ele conquistou pela Com sua as atitudes, né? santidade, em menos de um ano, os barões do café, né? E o Olha, Padre Vitor ficou 53 anos em 3 Pontas. puxa, é muito tempo. E ali ele se santificou, né? Então nós temos uma leiga em Axica, agora nós temos um padre, Padre Vitor. Sim. Agora nós temos uma freira, nossa mãe, Madre Teresa Margarida do Coração de Que o Maria. Padre Jean conheceu pessoalmente, e esse relato o senhor não pode deixar de dar. Nossa mãe foi uma santa com quem eu convivi. Eu já disse aqui hoje que eu comecei o meu ministério em 3 Pontas. Eu fiquei em 3 Pontas 3 meses como padre, porque eu tinha ficado 6 meses como diácono e 3 meses como estagiário. Mas aqueles 3 últimos meses que eu fiquei, eu fui o confessor da nossa mãe. Eu atendi as confissões Olha da só, nossa hein? mãe. É claro que eu não vou contar aqui os pecados da Não, de nossa forma mãe, nenhuma, até claro. porque nem os lembro, e eram tão poucos, né? Mas olha só ao zelo de uma santa. Nossa mãe, quando ela me chamou, ela me pediu para falar. Eu celebrava no Carmelo todo sábado. Ela já tinha quantos anos nessa época? Aí ela já tinha mais de 90. Puxa, Quando eu fui ordenado, que eu celebrei a primeira missa no Carmelo, nossa mãe pediu para falar comigo depois da missa. E nós fomos ao locutório e ela me disse assim: meu filho, eu queria te pedir um grande favor. Eu digo: minha mãe, o que a senhora pede, o que a senhora quiser. E ela disse: eu queria que você fosse meu confessor. Eu quase caí para trás, porque eu imagino. nunca imaginava isso. Claro. Uma madre fundadora que a gente que convivia já sabia, santa, querer se confessar com esse pobre mortal que acabou de ser ordenado padre. Ela disse assim: eu quero você mesmo. Eu disse: tá bem, minha mãe, depois que eu me recuperei quando que a senhora quer se confessar? Ela disse assim: olha, as constituições do Carmelo dizem que eu devo confessar toda semana. Na idade em que eu estou, eu devia confessar todo dia, porque eu não tenho certeza nenhuma que vou estar viva amanhã. Mas vamos fazer assim: você me atende de 15 em 15 dias. Olha, Por quê? Porque você vai ter que me atender antes da missa do sábado. Então, um sábado você vem às 6h30, atende a minha confissão e celebra às 7. No outro sábado você dorme mais um pouquinho. que Né? O gracinha. zelo de uma santa, né? E assim foi naqueles 3 meses. Um sábado ela confessava, no outro eu dormia mais um Uma pouquinho, convivência de né? perto, que Uma privilégio, hein? convivência de perto. Eu cheguei a dar aula para ela, é mole, Como assim né? aula, meu Deus? Quando eu fui para Três Pontas, as irmãs pediram que eu desse uma ajuda na formação permanente das monjas. Eu estava saindo do curso de teologia, eu já dava aula no curso de teologia para leigos da diocese. Então as irmãs pediram: o senhor podia nos dar alguma matéria teológica para a gente aprender? E eu fui para o Carmelo dar uma série de aulas de cristologia, a pessoa de Jesus Cristo. E nossa mãe era a primeira aluna. No alto dos seus 90 e tantos anos, ela chegava e na primeira carteira, né? Gente, E prestava atenção como uma discípula. Não era aquela pessoa que dorme, não era aquela pessoa que não está atenta, ou que já acha que sabe tudo, que de já forma de nenhuma. jeito nenhum. Nossa mãe ficava super atenta às aulas, e no final da aula, quando ela ia se despedir de mim, nunca saía sem se despedir, ela dizia assim: nossa, isso que você disse, então é isso que aquele santo padre estava dizendo lá no início da igreja? Porque ela conhecia muito bem os santos padres, a patrística. E ela relacionava as aulas que eu dava àquilo que ela tinha lido há tantos anos dos santos padres da igreja. Olha, Então, o sinal de que ela não estava ali
né? Ela estava ali pensando, ela estava ali aprendendo e, sobretudo, ensinando com a sua atitude, né? Então, temos aí uma leiga, um padre, Uma uma freira. freira. E agora nós temos um bispo, Dom Otton Mota, que foi nosso bispo diocesano, é nascido no Rio de Janeiro, veio para a Diocese da Campanha e se caracterizou como bispo pela proximidade, pela bondade, pela alegria no seu ministério, visitando as paróquias, estando próximo das pessoas, e que também morreu, sobretudo na cidade da Campanha, com fama de santidade. Muitas pessoas iam à cripta da catedral pedir graças para o Dom Otto e alcançavam. Dom Otto já foi exumado, hoje os seus restos mortais estão na entrada da catedral, logo Sim. à direita, né, numa urna bonita, para que fique mais acessível às preces do povo. Muito legal, Padre Jean. E o Dom Otton Mota, em especial, a minha avó é de Campanha e ela sempre falou, ela conviveu com ele também, tinha lembranças dele, e ela sempre falava, e olha só, já está no caminho também. Uma coisinha rapidinha só para o pessoal entender. Um milagre, beato, dois, santo. É, para a beatificação é preciso comprovação de um milagre. Essa comprovação não é uma coisa muito simples, né? É preciso que algo contrarie ou supere as leis da natureza, né? Não é um milagre, por exemplo, uma cura onde houve uma intervenção cirúrgica, onde houve uma intervenção de antibióticos, né? O milagre é uma cura onde não houve nenhuma intervenção médica E e aquela acontece? doença desapareceu, né? Se houve uma intervenção, Não é não milagre. é milagre, é uma graça alcançada, Uhum. né? Graça é com intervenção humana, milagre é sem intervenção humana, né? Direta, né? É, e isso tem que ser documentado por exames, por Provado pelos raio-x, por médicos, laudos cientificamente. médicos que acompanharam no ato, porque isso tudo depois vai para o Vaticano ser analisado cientificamente por uma comissão de médicos do Vaticano. Uhum. E os médicos vão dizer: a ciência explica. Se a ciência explica, não tem milagre. Agora, se os médicos do Vaticano dizem, olha, isso aqui não tem explicação científica, Milagre. vai para a comissão de cardeais. Aí a comissão de cardeais faz um discernimento se aquilo tem, se de fato é milagre. Porque o milagre nunca pode ser parcial. O milagre tem que ser completo. Deus não faz nada pela metade, né? Então, se curou, curou definitivamente. O milagre tem que ser permanente, não é uma cura temporária. Ah, curou, mas depois voltou. Então, um milagre só pode ser estudado 5 anos depois da sua realização. Porque aí pode ser que volte, né? Exatamente, né? E ele tem que ser permanente. O da Inhaxica, qual é o milagre? O senhor se É recorda? uma cirurgia de uma comunicação intraventricular, né? Uma professora de Caxambu, que ainda vive, graças a Deus, ela, nos seus 50 anos, ela descobriu um buraco entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E isso é uma infecção generalizada de uma hora para outra. Ela viria a óbito. Porque o sangue sujo está misturando com sangue limpo. Então o ventrículo está mandando para o corpo um sangue impuro. Uhum. Então isso pode dar uma infecção em Acabou. tudo, né? Os médicos queriam operá-la no outro dia, ela disse, não, enquanto eu não for lá na minha santinha, não tem cirurgia. E ela foi a Baipendi, rezou em Axica, voltou para Belo Horizonte, disse, agora podemos operar. Fizeram toda uma bateria de exames e está lá o problema, o buraco entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. No dia da cirurgia, ao receber a anestesia geral, ela teve uma grande febre e não pôde ser operada. Voltou para o quarto. No outro dia, ela foi de novo para o centro cirúrgico e o anestesista disse, antes de dar a anestesia, vamos fazer de novo uma bateria de exames para não ter perigo dela receber outra Sim. anestesia e ter febre de novo. Quando eles fizeram essa bateria de exames, a operação estava feita.
Que isso, gente? E os laudos médicos dizem que os pontos dessa cirurgia lá dentro do coração são tão perfeitos como nenhuma máquina industrial de costura faria. Gente, isso é impressionante. Eu Pois é, tô mas Deus é arrepiado. impressionante. Que isso? Fantástico. Então, esse é o milagre comprovado que levou a Inha Chica à beatificação. Sim, e o do Padre Vitor? O do Padre Vitor é uma gestação, eu não sei com tantos detalhes, Sim. mas era uma mãe, uma mulher, que não tinha possibilidade de gerar filhos. E ela rezou ao Padre Vitor, gerou um filho. Eu não sei qual é a limitação, mas era algo assim, impossível dela ter um filho. Uhum. E ela teve um filho, o filho nasceu e o filho está aí vivo até hoje. Né? Gente, Foi uma intervenção também extraordinária do Padre Vitor. Hoje nós esperamos, né, e aí investigamos, quem alcança a graça deve comunicar essas graças, porque às vezes o que nós chamamos de graça é o milagre. uhum. Né? Do Dom Otto e da nossa mãe. Mas para Inha Chica e o Padre Vitor serem canonizados, é preciso um novo milagre acontecido depois da beatificação. Ah, não pode ser Não pode anterior. ser antes. Né? Porque o que é o milagre? O milagre é Deus dando o carimbo dele. Eu estou de acordo. Né? Uhum. Vocês beatificaram. Porque o que é? É interessante a gente compreender isso. O que é a beatificação? A beatificação é uma canonização em âmbito reduzido. Ou seja, o Padre Vitor e a Inha Chica já são santos, mas só dentro da Diocese da Campanha. A Inha Chica dentro da Diocese da Campanha e dentro da Diocese de São João del Rei, porque ela nasceu em Nasceu São lá. João del Rei. Então, nessas duas dioceses, ela já é santa. O Padre Vitor, dentro da Diocese da Campanha, já é santo. Agora nós esperamos que Deus carimbe isso que a igreja fez. Né? Se Deus concorda com a santidade desses dois, ele nos dá um novo milagre. E aí eles vão se tornar santos para a igreja universal, para o mundo inteiro. Né? A canonização é a universalização daquilo que já foi feito dentro da igreja local. Né? Não é que o beato é menos que santo, não. Ele é santo, mas num território restrito. Entendi. Né? E a canonização é a universalização. Ele vai entrar no cânon, na lista dos santos da igreja universal, não mais de uma igreja particular. Padre, explicação espetacular e muito acessível para as pessoas. É que às vezes o pessoal, não sei o quê, agora sabe. Através aqui do nosso vídeo, o pessoal sabe, que coisa boa. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Nesta primeira temporada do nosso podcast, estou vestindo Edegenes Boutique e você pode vestir também. Moda masculina e feminina com estilo na Rua Presidente Antônio Carlos, 608 no centro, aqui em Varginha. Siga no Instagram, @edegenesboutique e fique por dentro das novidades. Os telefones para contato é o 35 3222 4177 e o WhatsApp 98825 8343. Maioline Supermercados é uma referência em atender bem. Fique sempre de olho nas ofertas no site maiolinesupermercados.com.br. A loja 1 fica na Rua Rio de Janeiro, 684, aqui em Varginha, no centro. O telefone é o 35 2105 1800. Siga no Instagram, @Maioline Supermercados e fique sempre por dentro das novidades. Tem uma história que eu quero saber, né, que é novidade e é bom o pessoal ficar sabendo, né? Então, assim, além do senhor ter tido a oportunidade no exterior, o senhor é mestre, foi coordenador diocesano de pastoral, agora o senhor vai assumir uma função na CNBB, né, que é o órgão máximo aí da Igreja Católica no Brasil. Conte pra gente. Pois é, não é nada demais, não é nada assim desse Lá vem ele com a tamanho, modéstia do dele. jeito que vocês pensam e dizem por aí. Eu vou assumir um serviço, né? Encerrando o meu tempo na coordenação diocesana de pastoral, eu fui convidado, né, pela direção, pela presidência da CNBB, de acordo com o meu bispo, com Dom Pedro, que concordou, para prestar um serviço à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
A conferência, ela é o órgão que congrega todos os bispos católicos do Brasil, um órgão de comunhão e de articulação da vida da igreja. E nessa perspectiva, eu fui convidado para ajudar a CNBB nas campanhas, né, na subsecretaria de campanhas. Então eu vou, a partir de agora, hoje é quarta-feira de cinzas, né? É. A partir de agora, literalmente, eu vou colaborar com a CNBB na articulação nacional da campanha da fraternidade e da campanha da evangelização. Muito bom. A campanha da fraternidade, que acontece todo ano na Quaresma, Uhum. esse ano com o tema da educação, fala com sabedoria, ensina com amor. O ano que vem já está escolhido pelo CONCEP, que é o Conselho Episcopal de Pastoral, nós vamos falar da fome. Olha. E em 2024, nós temos uma data muito importante, que são os 60 anos da campanha da fraternidade. Junto com a campanha da fraternidade, nós temos uma outra campanha, que é a do Advento, que chama Campanha da Evangelização. É uma campanha menor, num período menor, mas que também precisa de uma dinâmica, de uma dinamização que vai junto com a campanha da fraternidade. Então é um serviço. Eu continuo em Careaçu, continuo pároco de Careaçu, mas tenho lá comigo um diácono, porque vou precisar de vez em quando me ausentar para um seminário, para uma assessoria, para uma reunião, e a fim de prestar esse serviço para a CNBB. Que Só legal. mudei de lugar, né? Não continuo servidor. Outra coisa que eu quero saber, já que o senhor tocou no assunto, vamos só passar um pouquinho para o pessoal aí algumas dicas, né, de exercícios quaresmais nesse tempo aí que é interessante. As pessoas procuram um pouquinho, né, uma penitência, ajudar as pessoas ficam mais solícitas, né, nesses 40 dias até a Páscoa, para fazer algo, um gesto concreto, né, seja material ou seja espiritual, buscando uma santificação. Já fizemos isso algumas vezes, né, mas seria bom relembrar aí para o pessoal. Eu disse agora há pouco que o milagre ele tem que ser completo e ele tem que ser permanente, né? Então, partindo disso, é bom a gente pensar que as nossas penitências, elas também não podem ser temporárias, não podem ser temporárias, né? Cuidado com penitências que têm data de começo e data de fim. A quaresma é um tempo de penitência, sim, mas ela é um tempo de treinamento da penitência. Então, não faça a penitência de não fumar durante a quaresma. Faça a penitência de começar a não fumar na quaresma. E depois assim. continuar. Né? Sim. Porque se você sabe o dia que você vai começar e o dia que você vai terminar, é fácil. Você vai voltar da onde você queria sair. Não é? Então, quer dizer, é válida a penitência de não fumar? É válida, se ela permanecer depois da quaresma. Essa história, não fumo na quaresma, e aí? O que vem depois? Isso aí é mais uma economia que você faz do que uma penitência. Né? A penitência é eu treino durante a quaresma para conseguir fazer todos os dias da minha vida. Né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Né? Gente que não bebe bebida alcoólica durante a quaresma, mas depois encharca na Semana Santa que nem vê a Páscoa. E nem anda, fica na cama o dia inteiro, é verdade. Adianta alguma coisa? Não, era melhor você beber um pouquinho cada dia e depois celebrar a Páscoa sem beber, né? Então, quer dizer, a penitência ela tem que ser um exercício que me capacite para viver melhor como pessoa, melhor como ser humano, melhor como cristão, todos os dias da minha vida. Então, primeira coisa, pense numa penitência que pode ser permanente, que não pode ser transitória. Segundo, a quem eu quero me converter? Muitas vezes as nossas penitências são expressões dos nossos desejos mais enrustidos. Eu quero emagrecer, então não como doce na quaresma. Mas eu estou me convertendo a Deus ou estou me convertendo a mim mesmo? O que é que Deus ganha quando eu não como doce?
não ganha nada, né? Porque às vezes nem com o outro eu vou partilhar a economia que eu fiz de doce, né? Então, qual é o valor dessa penitência? Pense hoje, antes de estabelecer a sua penitência, o que é que Deus quer de você, não o que é que você quer de você. Onde é que Deus espera que eu me converta? E às vezes a penitência vai ser muito mais fácil do que aquela que você quer se impor. Porque nós temos, às vezes, um anseio de radicalidade. E Deus tem um anseio de misericórdia. Ele nos trata com misericórdia. Se a gente escutar o que é que Deus quer de nós, nós vamos ver que os exercícios serão muito mais fáceis. Às vezes mais exigentes. Por exemplo, é muito mais difícil fazer o jejum da fofoca do que fazer o jejum do doce. Verdade, padre. Né? Então, e o que interessa mais a Deus? Não fazer fofoca ou não comer doce? Com certeza não fazer fofoca. Né? Sim. Só que a gente prefere fazer a do doce. É mais fácil, é mais É cômodo. mais fácil. Né? Então, a gente tem que pensar isso. Penitências que nos capacitem para o dia a dia depois da quaresma e penitências que nos convertam a Deus e não a nós mesmos. Que façam com que nós mudemos a direção da nossa vida para o rumo dele e não para um rumo egoísta, para um rumo egocentrista. Né? Por isso a importância de uma proposta de conversão comunitária, como é a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade nada mais é do que a Igreja do Brasil pensando uma conversão comunitária e social. Eu me converto, mas a minha conversão tem que ecoar na comunidade e a conversão da comunidade tem que provocar a sociedade. Hoje nós estamos refletindo e propondo a nossa conversão no campo da educação. Será que eu não posso melhorar a minha educação? Quantos livros eu já li este ano? Como é a educação com que eu trato as pessoas, especialmente as pessoas com quem eu não tenho nenhuma espécie de interesse? Por exemplo, como é que eu trato o garçom do barzinho? Como é que eu trato o cobrador do ônibus? Como é que eu trato a faxineira lá da empresa? Né? Como é que eu trato, qual é a educação que eu dedico às pessoas com quem eu não tenho interesses? Perfeito, padre. Né? Depois, como família, como é que nós estamos educando os filhos? Depois a gente pode pensar como escola, como é que a escola está educando os filhos? O compromisso dos pais com a escola. Eu não estou terceirizando a educação do meu filho? Reunião de escola. Vai ter muito pai tendo que confessar nessa quaresma: eu não vou nunca à reunião de pais da escola. Ou quando eu vou, eu não suporto. Quer dizer, qual que é o seu comprometimento com aqueles que educam o seu filho? Que escolarizam o seu filho? Porque a educação deve partir de casa. Né? E depois, como sociedade, como igreja, qual é o papel da igreja na educação das crianças e dos jovens? E, por fim, como sociedade. O Papa Francisco tem proposto ao mundo um negócio chamado Pacto Educativo Global. O Papa provoca o mundo a um novo pacto pela educação. E no mote desse pacto está lá: para educar uma pessoa é preciso uma aldeia inteira. Ou seja, a educação não é só transferência de conhecimento de uma pessoa para outra, mas não é só tarefa da família, é também tarefa da igreja, é também tarefa da escola, é também tarefa da sociedade. Ou seja, não há nenhum elemento da sociedade que diga: educar não é minha tarefa. Então a igreja no Brasil esse ano está nos chamando a nos converter também no aspecto educacional. Não só no aspecto educacional. Mas se cada ano ela nos convida a um aspecto, à medida que nós vamos atendendo esses aspectos, nós vamos nos convertendo integralmente. Então, a proposta da campanha da fraternidade é uma proposta super
localizada e bem localizada no ambiente da quaresma, nesse tempo de conversão. Muito claro a sua explicação, padre, e é muito bom o pessoal ter noção disso, né, de saber, né, essa intenção, né, às vezes as pessoas falam, julgam, é isso, é aquilo, mas sem saber a real intenção das coisas. Julgam por ouvir dizer, não fazem a experiência e por uma deficiência educativa não vão às fontes. A campanha da fraternidade tem um estatuto cujos objetivos são claros, né? Mas tem muita gente que, eu te repito, por deficiência educativa. Por isso é nossa tarefa como sociedade, como igreja, educar também estes, Uhum. com explicações claras, com argumentos Sim. compreensíveis, justamente para isso, para que as pessoas compreendam as reais intenções de cada instituição, de cada e outra. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil quer para a igreja no Brasil o melhor. O que nós temos na Conferência Nacional são os bispos do Brasil, os sucessores dos apóstolos, em quem subsiste a Igreja de Cristo. Se nós não acreditamos nisso, nós já deixamos de ser católicos. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. A Mercês Climatização é especialista em ar-condicionado para conforto. Cuidamos da escolha do ar-condicionado ideal para o seu ambiente, sempre com as melhores marcas do mercado. Realizamos a instalação do equipamento e as manutenções preventiva e corretiva. Siga no Instagram, @Mercês Climatização. E entre em contato pelos telefones 35 9 8418 1423, WhatsApp, ou no 35 3221 4791. Mercês Climatização. Sinta o clima. Central Joias e Relógios são quase 50 anos de existência e tradição, com lojas em Varginha e Três Corações. É a terceira geração de empreendedores, uma família unida que busca a cada dia excelência nos negócios e na relação com as pessoas. Em Varginha, na rua Presidente Antônio Carlos, 475 no centro. O telefone é o 35 3222 5480. Siga no Instagram, @central.joias e relógios. Se você busca um mestre de cerimônias ou apresentador para o seu evento corporativo ou live de entretenimento, coloco-me à disposição com diversos serviços relacionados à locução. Conheça um pouquinho mais dos meus trabalhos e experiências no meu perfil profissional do Instagram. Acesse @jobsdopsolati e fique por dentro das novidades. Padre Jean, eu tenho uma última pergunta para o senhor que eu acho que vale muito a pena fazer. Tem me chamado a atenção, né, durante esse tempo de gravação aqui do podcast, quantas vezes apareceu o nome do Papa Francisco quando eu pergunto no finalzinho, olha, eu já te dando spoiler, qual personalidade, alguém famoso, um ídolo que as pessoas admiram. E muitas vezes apareceu o nome do Papa Francisco, até mesmo por pessoas não católicas, que falam: olha, eu não sou católico, mas é o Papa Francisco que eu admiro. Eu sei que o senhor também gosta e também se inspira nele, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Então, se você me perguntasse quem era a personalidade que me inspira, eu ia dizer que era o Papa Francisco. É extraordinário como é que esse homem de mais de 80 anos é atual para os nossos tempos. Mas é isso que nós acreditamos na fé católica. Nós acreditamos que o Papa é escolhido pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que não haja tramas políticas, que não haja votações, interesses, mas em tudo isso, em toda a mazela humana, o Espírito consegue entrar e dirigir e coordenar as coisas para que se cumpra a vontade dele, né? Então, nós acreditamos que para cada tempo o Espírito escolhe o Papa que é necessário. E eu não tenho dúvida de que o Papa Francisco é o Papa do nosso tempo, né? Como ele responde às demandas da humanidade hoje. É como ele é atual, como ele tem coragem de tocar em determinados assuntos que eram tabus, que não se podia falar na igreja, que não se podia falar na sociedade. E ele vem e fala de homossexualidade, de violência contra a mulher, e trata os assuntos com naturalidade, né? Sem nunca esquecer a referência ao Evangelho.
É um homem de profunda experiência de Deus, mas é um homem também de uma humanidade tremenda, que está atento às dores do mundo, às dores das pessoas. É uma pessoa que inspira. Inspira tanto que inspira, como você disse, fora da igreja. Há Sim. muitas pessoas. Eu hoje mesmo vi uma pessoa que disse assim: eu não sou católica, mas eu adoro o Papa Francisco. Né? É, uma jornalista, inclusive, de Uhum. rede nacional. Então, infelizmente, às vezes dentro da igreja, ele não encontra tanto eco, porque justamente é a nós que ele desinstala. Né? Então é normal que ele encontre. Se ele fosse aplaudido por todos, era um péssimo sinal, sinal de que estava no caminho errado. Porque ele segue alguém que morreu crucificado. Né? Então não pode ser diferente o nosso destino. Né? Então é uma personalidade incrível, um homem para os nossos tempos que precisa ser ouvido. Né? Nós precisamos ouvir o que ele nos ensina. Né? O seu magistério é extraordinário. Evangelii Gaudium, Laudato Si, Amoris Laetitia, Querida Amazônia, Christus Vivit, Gaudete et Exsultate, e tantas coisas, e tantas outras coisas que são um magistério não escrito. O Papa Francisco não fala só pelo que ele escreve, ele fala muito também pelos seus gestos. Então é um homem extraordinário que a gente precisa ouvir mais, que a humanidade precisa ouvir mais. Sim, o senhor não participou, né, da Jornada do Panamá, eu lá estive e tem vários discursos dele que me marcaram muito. E um específico que ecoa aqui dentro até hoje é a questão da gente ser protagonista, da gente assumir mesmo, né, o nosso papel, aquilo pelo qual nós nascemos e acreditarmos na gente, acreditarmos nos sonhos, irmos em frente, né? Eu tive lá em 2019 e isso fez uma revolução interna, né, para a gente ter mais atitude, para a gente acreditar mais na gente, a gente deixar de ser só espectador da nossa vida e a gente assumir o papel de protagonismo, que é aquilo que Deus espera da gente também. Então, muita coisa mudou aí, aproveitando a oportunidade, eu nunca tinha te falado isso, e agora todo mundo está sabendo, mas me inspirou muito esse discurso dele em específico lá. O Papa Francisco acredita nos jovens. Existe uma, eu já falei aqui do Pacto Educativo Global, mas existe uma outra iniciativa do Papa Francisco que se chama a Economia de Francisco e Clara. Nessa iniciativa, o Papa Francisco chamou para ir a Assis todos os economistas do mundo com menos de 29 anos. Olha, Né? Para pensar uma nova economia, uma economia do futuro, uma economia que não tenha no lucro a sua razão de ser. Por isso, Assis, a terra dos pobres, Francisco e Clara. Né? É uma economia da fraternidade, né? Nem da igualdade, nem da competição, mas uma economia da fraternidade. Então, o Papa Francisco acredita nos jovens e ele espera esse protagonismo dos jovens. Imagina promover um encontro mundial só com economistas abaixo de 29 anos. que Você legal. deve lembrar que esse era o critério também de TZ. Sim, Né? foi isso mesmo. Muito legal, padre. Top. Eu fiquei hospedado lá longe porque já tinha mais de 29 anos. Mas Eles participou da. ficaram lá dentro porque eram Sim, menos de 29 mas anos. participou da experiência Sim, e foi tão rica quanto a nossa sem também. dúvida alguma. Legal, padre. Luan, você tem pergunta para o padre Jean, para a gente já ir encaminhando para o finalzinho do nosso podcast? Oi, padre, tudo bem? Tudo bem, Luan? Joia. Você está falando da questão do Papa Francisco, que entra em alguns assuntos tabu e tal. E a gente veio antes com o Bento XVI, que era mais conservador, eu não vi ele falar tanto disso. Como que hoje a igreja vê essa mudança, tanto do Bento XVI, que eu acho que poucas vezes que a gente teve dois papas juntos, né? Igual a gente está tendo agora. Como que a igreja viu essa mudança, assim, ou foi supernatural? Essa expressão dois papas juntos é uma expressão comum, é uma expressão que a gente ouve em vários lugares, mas que o próprio Bento XVI já contradisse. Ele disse: não existem dois papas, existe um papa e é Francisco.
Isso na boca de Bento XVI. Né? Ele é um Papa emérito. Né? Quando um bispo aposenta, fica emérito. Nós temos 2 bispos na diocese, mas um é o bispo que governa, que pastoreia, que rege aquela diocese. Então, na verdade, nós temos um Papa e um Papa emérito. Né? Bento XVI, ele tem essa fama de conservador, ele tem essa fama que não é bem a característica de Bento XVI. Era muito mais a característica de João Paulo II. Só que eu diria assim, se João Paulo II era o conservador, e era, Bento XVI era o obediente. Porque Bento XVI foi um dos homens de frente do pontificado de João Paulo II. E ele sabia colocar as intenções de João Paulo II em primeiro lugar do que as suas próprias intenções. Eu vou dar um exemplo concreto para que fique mais claro. É sabido o sofrimento da teologia da libertação com o cardeal Ratzinger, que veio a ser depois Bento XVI. Né? A teologia da libertação é uma linha teológica da América Latina, né? Pós-conciliar, surgida da aplicação do Concílio Vaticano II na realidade latino-americana, com as conferências de Medellín, Puebla e etc. Uma teologia ligada aos pobres, ligada à libertação e etc. O cardeal Ratzinger, enquanto comandado de Bento XVI, para usar uma expressão militar, enquanto comandado de João Paulo II, ele foi quase que um algoz da teologia da libertação. Mas quando ele subiu ao trono de Pedro, quando ele se tornou Papa Bento XVI, não há uma palavra contrária de Bento XVI à teologia da libertação. Né? Então, mais do que conservador, o que merece destaque em Bento XVI é o intelectual. Quando eu estudei em Salamanca, numa pontifícia universidade, se dizia nos corredores e às vezes até nas aulas que existem teólogos medíocres, existem teólogos bons, existem teólogos muito bons, existem teólogos excelentes e existe Ratzinger. Então, ele é um grande intelectual, ele é um grande estudioso, ele é um grande homem da igreja, que, como todo intelectual, tem seus engessamentos. Todas as escolhas que a gente faz na vida têm consequências. Ele, não digo que seja uma escolha dele, porque na nossa vida vai muito da necessidade da igreja. Né? A igreja precisou e sempre exigiu do jovem Ratzinger uma postura acadêmica, de teólogo, de professor, depois de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o que fez com que ele fosse essa pessoa que o sim é sim e o não é não. Né? Mas ele é um grande pensador da fé. Basta ver os livros que ele escreveu. E, como eu digo, isso tem seus limites. Quando ele foi posto diante das necessidades do pastoreio, ele se viu professor. Então, ele disse, olha, eu tiro meu time de campo para que vocês escolham um pastor, para que vocês escolham um papa mais adequado a esse tempo. E vem Francisco com essa sensibilidade. É errado, teologicamente errado, contrapor Bento e Francisco. Porque um nunca desmente o outro. Né? O Francisco nunca disse, nós nunca vamos ouvir da boca do Francisco dizer, isso aqui o Bento fez errado. Isso aqui ele não podia ter feito assim. Mas nós nunca vamos ouvir também da boca do Bento ele desmentir Francisco. Né? Como nós não vamos ouvir os futuros desmentirem estes. Né? Porque acreditamos que Deus dá a cada tempo o seu Papa necessário. Olha só, legal. E também compartilhando aí,
que na nossa experiência em 2011, os discursos do Bento XVI foram excepcionais. Eu, de vez em quando, eu tenho eles até impresso numa pasta e eu leio de uma clareza, de uma, assim, de muita inspiração. Foram discursos que me marcaram muito, principalmente naquela noite da chuva em que a gente dormiu ao relento e ele ficou na chuva com os jovens, um senhor de mais de 80 anos, e só foi embora depois que a chuva passou e ele fez tudo o que ele tinha que fazer. E foi uma coisa incrível também. Claro, um testemunho eloquente, o próprio fato de renunciar só podia ter acontecido com Bento XVI. Tinha que ser um homem da estatura de Bento XVI para recuperar na história da igreja essa figura da renúncia do Papa. Alguém de quem não se questiona a autenticidade, a autoridade, né? Então, até nisso ele deu um grande passo e um grande testemunho de humildade. No dia que ele foi eleito, ao se apresentar no balcão da Basílica de São Pedro, ele disse: escolheram para o Papa um humilde trabalhador da vinha do Senhor. E ele mostrou essa humildade ao longo de todo o seu pontificado, inclusive no ato derradeiro do pontificado, que é a renúncia. Então ele merece toda a nossa admiração. Enquanto você falava dos discursos, eu estava aqui lembrando, eu sou fã de carteirinha de uma encíclica do Bento XVI chamada Spes Salvi, Salvos pela Esperança. É o menor texto de Bento XVI, é uma encíclica curtinha, brevezinha. Ele escreveu uma sobre a fé, sobre a caridade, Deus Caritas Est, foi uma encíclica do início do pontificado. Depois ele escreveu uma sobre a esperança, Spes Salvi, e pretendia escrever no final uma sobre a fé, mas ele renunciou antes da publicação, a Lumen Fidei. O Papa Francisco pegou o esquema que ele tinha já preparado, deu a sua contribuição e a Lumen Fidei saiu assinada pelo Papa Francisco. Mas ela é, sem dúvida, o terceiro volume da trilogia beneditina. Caridade, Esperança e Fé. Mas vejam a Spes Salvi, Salvos pela Esperança. Um texto curto, mas de uma eloquência fenomenal. Muito legal. E o Papa Bento, que conhecemos juntos em 2007, quando ele veio ao Brasil, e os nossos grupos foram lá em São Paulo, no Pacaembu, naquele evento fantástico, e a gente dormiu ao relento também, para no dia seguinte ter a canonização do Frei Galvão. 25 de outubro. Muito bom, hein? Que experiência. Dormir ao relento. Não, foi 11 de maio, foi meu 11 de aniversário, maio, padre. é verdade. 25 de Eu outubro guardei é o dia para do Frei isso, Galvão. sim, É verdade. mas foi de 10 para 11 de maio. É. É isso, Luan, obrigado a sua pergunta. E agora vamos para o top 10. Vai encarar o desafio, padre, top 10 do podcast? Vou tentar. Vamos lá, então. O que o senhor queria ser quando criança? Fazendeiro. Meu Deus, que Adorava legal. vaca, cavalo, essas coisas. Sonhava em ter uma fazenda. Muito bom, hein? Filme favorito? Descalço sobre a Terra Vermelha. Olha, fala sobre... Sobre Dom Pedro Casaldáliga. Ah, eu A acho que eu missão já de vi Dom esse Pedro filme. Casaldáliga no Araguaia. Top. Uma viagem inesquecível, difícil, hein? Tem um monte aí. Tem muitas, tem muitas. A número 1 no seu coração. O que me vem é o retiro sacerdotal na Terra Santa. Prato predileto? Ah, também são muitos. Mas gosto muito de massas, embora não devesse. Entendi. Qual que é o seu talento escondido? Aquilo que o senhor faz que poucas pessoas sabem, mas o senhor acha que tem habilidade para. Será que existe algum? Uai, não sei. Eu tento sempre colocar os talentos à disposição, Uhum. né? Ultimamente, uma coisa que eu raramente faço é cantar. Já cantei muito, mas hoje não é uma coisa que eu faça e não faço com habilidade, porque nunca tive tempo e isso nunca foi prioridade de Uhum. desenvolver o cantor que eu não sou. Entendi. Livro favorito, livro de cabeceira, alguma indicação? Olha, posso transformar o livro de cabeceira em autores de cabeceira? Pode ser, pode ser. O cardeal Tolentino de Mendonça,
Eu gosto muito das obras dele. Existe um teólogo tcheco, me falha aqui agora o nome dele, mas também eu tenho lido muitas coisas dele. Uhum. Ele tem um livro fantástico, que foi o livro que me tocou em primeiro lugar para começar a ler as coisas dele, que é Paciência com Deus. Eu achava que Deus é que tinha que ter paciência comigo e fui descobrir que eu tenho que ter paciência com Deus. Olha, que legal. O título me chamou a atenção e eu fui ler. E quando eu li, eu comecei a ler todas as obras Uhum. publicadas desse autor, desse teólogo tcheco. Ele foi padre ordenado escondido durante o regime comunista na República Tcheca e ele viveu no apartamento com a mãe dele durante 7 anos sem que a mãe soubesse que ele já era padre, que ele Olha, era padre. Só depois da Revolução de Veludo, quando o comunismo cai na República Tcheca, é que ele revela que ele é padre. E ele se torna um conselheiro pessoal do primeiro presidente democrata da República Tcheca. que bacana, hein? Bom livro. Quer falar mais algum? Tá bom. Tá bom. Beleza. Eu já perguntei a personalidade que admira é o Papa Francisco, né? Mas tem também Dom Pedro Casaldáliga, tem também Dom Helder Câmara, tem também Dom Luciano Mendes de Almeida, tem os nossos santos são personalidades que eu admiro muito. Bacana, padre. Animal de estimação? Eu tenho uma cachorra, a Gaia, Hum, nome que significa terra, né? legal. Ela é minha companheira, né? Hoje é o meu animal de estimação. Muito bom. Última coisa que o senhor pesquisou no Google. Vixe, o que eu pesquisei no Google? Não me lembro. Ah, que pena. Eu me lembro que eu pesquisei alguma coisa ontem, mas não lembro o que é. Passa então, né? Quer fazer a colinha? Pode. Deixa eu ver aqui se ainda tem no Google o que eu pesquisei. E aí, Isso é- e aí o senhor já vai pensando frase, pensamento, filosofia de vida, algo que possa motivar aí quem está assistindo e já sirva também como mensagem final aí para o nosso bate-papo. Bom, o que tá dando aqui foi Laboratório Frota. Então tá bom, ué. Tá valendo. Hum, tá, agora tá, já lembrei. E filosofia de vida, frase, um pensamento, algo que possa inspirar aí, já sirva também como conclusão aí, mensagem final. É, ser cristão é ser alguém que se doa. Isso é uma filosofia de vida, isso é um pensamento, e isso é um convite para quem nos assiste nesse início de quaresma. Nós vivemos um mundo muito egocêntrico, um mundo muito voltado para si mesmo. E Cristo, na sua passagem entre nós, ele nos ensinou um conceito que São Paulo chama de kenosis, que é esvaziamento. E é isso que nós celebramos na Quaresma, na Páscoa. Isso é a essência do cristianismo, né? São Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria, né? Quem não faz caso das coisas para si mesmo, mas é generoso, né? São Paulo também, na carta aos Coríntios, diz que o amor é sinônimo de gratuidade, né? Por isso, ser cristão é ser em doação. Eu penso que se nós aprendermos isso, nós seremos pessoas melhores, nós seremos mundo melhor, nós seremos cristãos melhores, segundo a vontade de Deus. Aprender a abrir mão das nossas coisas, das nossas convicções, dos nossos achismos, para ouvir, para deixar o outro ser, para acolher o outro na sua inteireza. Bacana demais, hein, padre? Ó, só tenho a agradecê-lo. Foi muito bom, foi extremamente rico esse nosso bate-papo. Não só eu, como quem está assistindo também pôde aprender bastante, mas muito mesmo com o senhor. E eu desejo aí muita coisa boa no seu caminho, muitas realizações, boa sorte nessa nova empreitada aí. Que Deus continue te abençoando sempre. Obrigado, Mateus. É sempre uma oportunidade, eu sempre te digo isso.
nesses anos todos de entrevistas que nós temos, né? Quem buscar no seu canal vai encontrar aí um monte de coisa Sim, em com que nós certeza. estamos juntos. E eu sempre te digo isso: acolha os seus convites como oportunidade para anunciar o Evangelho, como oportunidade para ensinar a fé cristã católica. Você me favorece esse lugar e eu não posso perder essa oportunidade. Então, agradeço essa oportunidade que você dá e peço a Deus que o seu canal continue sendo abençoado, que os podcasts agora sejam de sucesso, que Amém. Deus abençoe você, toda a sua equipe e que essa bênção se estenda, inclusive, a todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham e que chegaram até o final dessa conversa. Amém, que coisa boa. Muito obrigado, gratidão enorme, viu, padre? Então, se você curtiu esse vídeo, ó, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe o link também com seus amigos, seus contatos do WhatsApp, nas suas redes sociais. E semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.